Olá, vamos a mais uma aula. Eu creio que hoje vai ser dia de muito aprendizado, que o assunto está muito bacana aqui. Eu espero que você esteja aprendendo, crescendo em conhecimento, em revelação, em luz, porque conhecimento, gente, é libertador. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Eu não teria nenhum motivo para escrever esse livro, para trazer esse curso aqui para você, se eu não soubesse que tem muita novidade. Porque a mesma coisa, tem muita gente falando. Tem muita gente falando. Tem muitos colaboradores, muitos pastores, missionários, evangelistas, muitos mestres da palavra falando. Mas o conteúdo desse livro, gente, é para quebrar muita coisa. E assim, eu não quero que isso soa como prepotência, arrogância, soberba, não é nada disso, querido. É porque Deus trouxe uma luz, pela graça, pela bondade, pelo favor dele, ele trouxe uma poderosa revelação da nova aliança. E aqui no início desse livro, eu conto um pouquinho dessa história. Eu não estou contando aqui para a gente não perder muito tempo. Na verdade, não é perder tempo, né? Para a gente ganhar tempo, eu não estou contando, mas a forma que a nova aliança chegou na minha vida foi muito poderosa. Foi um momento que eu tive com Deus de muito choro, quebrantamento, e ao mesmo tempo que eu estava pedindo a Deus algo novo para sair da religiosidade, estava uma amiga minha gravando áudios e me mandando sobre a nova aliança, que alguém tinha compartilhado com ela de alguns vídeos de um pastor lá da Áustria, que tem até no YouTube esses vídeos. E aí, assim, foi uma coisa muito linda, linda, linda. E eu conto aqui no início, na introdução desse livro. Então, desde esse dia, eu comecei a estudar a nova aliança. Talvez está pesado para muita gente estudar aqui um vídeo, 2 vídeos de 30 minutos. Queridos, eu cheguei a estudar 6 horas por dia a Nova Aliança. Eu estudo Nova Aliança há 7 anos. E quanto mais eu aprofundo nesse conteúdo da Nova Aliança, mais eu percebo como a igreja está enganada em muitas interpretações. E esse é o propósito nosso através desse curso e através deste livro. Trazer, de fato, algo para você que você vai comparar com tudo que você aprendeu e você decide o que você vai viver. Mas, infelizmente, querido, o diabo, eu costumo dizer isso aqui, o diabo, ainda que ele é o pai da mentira, ele não mente literalmente, ele só distorce a verdade. Ele não abre uma porta do outro lado da porta de Deus, e se a porta de Deus é branca, ele abre uma preta. Não, ele abre uma porta do lado da de Deus e também branca. Quando você olha para o Éden, por exemplo, quando ele tentou Eva, ele falou quase igual. Quase igual, querido. Então, no quase igual, engana. Mas quando é diferente, não tem como enganar. Entende? Então, perceba a sutileza do inimigo nos pequenos detalhes de tudo que a gente está ensinando aqui. Vamos lá, nós vamos continuar o nosso conteúdo. Nós estamos aqui na página de número 49, 50, 51. Página 51, aqui, ó, Fatos de Deus. Espero que você já tenha o seu livro e acompanhe comigo aqui sobre esse capítulo 3 aqui dos Fatos de Deus. O que é um fato de Deus? O que é um fato, gente? Olha isso aqui. Então perceba que cada detalhe do que a gente ensina aqui aprimora o que a gente já aprendeu, vai além do que nós já sabemos. Porque o que eu vou falar aqui, por exemplo, é algo que talvez você nunca ouviu falar. O que é um fato de Deus? Mas você quer ver algo que você já ouviu falar por inúmeras vezes? Você quer ver? Promessas de Deus. Quem aqui nunca ouviu falar em promessas de Deus? Que Deus é Deus que promete, as promessas de Deus foram testadas por Davi, Deus cumpre as suas promessas, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem aqui nunca ouviu falar em promessas de Deus? Eu creio que todos nós, como cristãos, já ouvimos falar sobre promessa de Deus, só que hoje eu quero trazer algo para você, e que é muito revelador, quando você entende que o que eu vou falar aqui é melhor do que a promessa. E eu vou te explicar por quê. Bom, eu prometi, desde o ano passado, nós estamos em 2025, eu prometi no ano de 2024, em meados de 2024, que eu estaria lançando o curso Nova Aliança. Eu prometi, certo? Mas agora que você está assistindo, não é mais uma promessa. Você que está me assistindo, você já está diante de um fato. Então, lá atrás era uma promessa, hoje é um fato. E é isso que a gente precisa entender. Muitas coisas na Bíblia, antes da obra consumada da cruz, eram uma promessa. Mas o fato da Bíblia hoje que nós temos
é o que já aconteceu, é o está consumado. Então, muitas pessoas vivem o relacionamento deles com Deus baseado nas promessas, sendo que já não é mais promessa, nós já estamos num outro nível de relacionamento. Agora é um fato. A obra consumada da cruz é um fato. Lá na velha aliança, Deus prometia abençoar a gente, mas agora na nova aliança é um fato, nós já somos abençoados. Está vendo a diferença? Eu prometi estar aqui de manhã fazendo a gravação dessa aula. Ontem eu falei, amanhã nós vamos para a nossa próxima aula, tá? Estamos aqui. Para você que não sabe, não tem como se acompanhar o momento que estamos gravando, eu já estou aqui num outro dia pela parte da manhã. Então, ontem era uma promessa, agora aqui é o quê? Um fato. Então, o que é melhor você crer? Em algo que eu prometi para você, ou você crê melhor em algo que eu já estou fazendo aqui e cumprindo? Você concorda comigo que é mais fácil crer no fato do que simplesmente na promessa? Imagina um político que fez uma promessa de fazer uma ponte num determinado bairro. Aí ele ganhou as eleições e ainda estão crendo na promessa dele. Mas depois que ele assume, ele constrói a ponte. Aí já é um fato. Ficou mais fácil crer? Não, eu creio porque eu estou vendo a ponte. Então o fato, ele é mais poderoso que a promessa. E o que a gente precisa entender é que a cruz não é mais uma promessa. A cruz foi uma promessa para todos aqueles que viveram antes dela. Mas para nós que vivemos depois dela, é um fato. E eu preciso saber o que mudou com esse fato. Deus ainda continua prometendo? Sim. Deus é bom? Ele é cumpridor de promessas? Sim. Mas eu preciso assimilar isso, eu preciso entender que eu não estou diante mais de uma promessa, eu estou diante de um fato. Quando um casal se casam, estão namorando, noivando, se casam, e eles falam assim, nós vamos ter 2 filhos. O marido promete para a esposa, nós vamos ter 2 filhos. E a esposa promete para o marido, nós vamos ter 2 filhos. Promessa. Só que chega um momento que aquele filho ele é gerado, ele nasce. Fato. A cruz é o filho que nasceu, querido. Já aconteceu, pelo amor de Deus. Não relacione mais com Deus baseado em promessas, mas relacione com Deus baseado no fato, na obra consumada, naquilo que já aconteceu. Isso te leva para um outro nível de tudo que a gente precisa nessa terra, que é o quê? A fé. Você vai para um outro nível de fé, porque imagine a fé no que já aconteceu. É muito mais fácil de você crer naquilo que vai acontecer. Está entendendo a diferença? Então, o fato de Deus, que é o nosso assunto agora, nesse capítulo 3, é algo que já aconteceu. A obra consumada da cruz é um fato. Há 2000 anos atrás, foi cumprida a promessa lá do Éden. Até nos próprios evangelhos. E Jesus, então, ele sobe à cruz e ele morre por nós. Isso não é mais uma promessa, é um fato. Isso faz com que todos nós, quando vamos orar, a gente ore os fatos de Deus. E não as promessas. Deus só prometeu, vai cumprir. Já percebeu que a igreja, a maioria dos crentes, a maioria esmagadora dos crentes, dos pastores, eles se relacionam com Deus baseado no que Deus vai fazer. Aí ele vai curar, ele vai abençoar, irmã. Ele vai operar, irmã. Ele vai cuidar, ele vai... Ele já foi. Ele não vai. Ele já fez, já está consumado. A cruz já levou as nossas enfermidades. Aí ele vai te fazer mais do que vencedor. Se você pagar, ainda coloca a condição. Se você pagar o preço, a condição já foi feita e já foi cumprida. Cristo já pagou e ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Nós já somos mais do que vencedores. Isso não é uma promessa, nós já somos. A cruz já aconteceu. O texto é claro, Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos. Se fosse promessa, estaria escrito o quê? No verbo ser. Seremos. Não, o texto está dizendo que nós já somos. Por quê? Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, já havia acontecido a obra consumada da cruz. Então Paulo já fala de algo que já tinha acontecido também, lá naquela época. Imagine hoje, muito mais tempo depois aconteceu. Então ele diz assim, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está se referindo a quê? A obra consumada da cruz. Então nós já somos mais que vencedores. Romanos 5:5. Eu já falei esse texto aqui. Senhor, me ensina a amar, põe a mão no meu coração, me ajuda a perdoar.
Querido, não é promessa mais que Deus vai te ajudar a amar as pessoas, perdoar as pessoas, pelo amor de Deus. Não é uma promessa. Vamos ao verbo? O que está escrito para você e para mim em Romanos 5,5? Paulo também dizendo depois da cruz. Por isso que eu falei, vai ler a Bíblia? Faz essa pergunta. É antes ou depois da cruz? Em que tempo está sendo falado? E Paulo ele diz assim, olha só, que Deus derramou. Ele derramou, promessa, ele irá derramar. Fato, ele já derramou. Você está entendendo? Você está entendendo? E você consegue aumentar a sua fé quando você sabe que você vai crer naquilo que já aconteceu? E que a fé é muito menor, ou às vezes até você é incrédulo naquilo que pode vir a acontecer? Então Jesus, ele usa Paulo, e Paulo fala assim, que Deus já derramou, depois você confere em Romanos 5,5, ele já derramou nos nossos corações. Gente, estou com a água aqui. Vamos lá. Ele não gotejou, ele não... olha aqui. Ele não fez isso. Isso é gotejamento. Ele derramou nos nossos corações o amor pelo Espírito que nos foi dado. Lembra da aula anterior que Deus habita dentro de nós? Ele é o próprio amor. Ele é fonte de amor. Então eu tenho dentro de mim amor para amar. Amor para perdoar. Por quê? Porque Deus é fonte de amor e ele está dentro de mim. Tá vendo? Então eu não oro pedindo Deus para me ajudar a amar. Eu não oro pedindo Deus para que me ajude a perdoar. Não, eu declaro, eu estou perdoando, eu vou amar, porque eu tenho poder dentro de mim para amar. Então tudo que eu preciso, como Deus está dentro de mim, ele é fonte de tudo, está dentro, para colocar para fora. E não fora para colocar para dentro. Então, ó, ele derramou, pretérito perfeito passado, ele derramou o Espírito dele dentro de nós e, consequentemente, o amor, tá? Ele nos tornou identidade, nós somos mais do que vencedores. Ele, Efésios 1:3, nos abençoou, pretérito perfeito de novo, fato de Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E olha que era o profeta Isaías falando. E já usando, porque Deus é tão fiel para cumprir as promessas, que Isaías já falou no passado até, mas sabendo que ia acontecer no futuro, que era a cruz. Imagina, alguém no passado conseguiu... Olha o que Deus está dando aqui. Alguém, um profeta, um homem de Deus lá no passado, conseguiu crer na promessa muito mais do que muitos crentes hoje creem no fato. Isaías chegou a dizer, ele levou, passado, mas não tinha acontecido ainda. Ele levou sobre si, Isaías 53, 4 e 5, ele levou sobre si, e olha que não tinha acontecido, mas mesmo na promessa, ele já usou a linguagem do passado, como se já tivesse acontecido de tanto que ele cria, claro, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus de fato ia cumprir. Ele cria e colocou já no passado. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras, estava falando da cruz, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ele escreveu isso antes da cruz, porém como alguém que já cria na promessa como um fato. Agora, o que acontece hoje? A gente está 2000 anos para frente e crendo na cruz como promessa, na ação de Deus, no socorro de Deus, no amor de Deus, na bênção de Deus, na vitória de Deus, tudo como promessa. Meu Deus, não é mais promessa. As promessas são boas? São. Davi vai falar que elas foram cumpridas lá na velha aliança, mas hoje não são promessas, hoje são fatos. Está consumado, já aconteceu. Então, quando eu oro prestando bastante atenção nas conjugações verbais, falando de um Deus que já fez,
que já me amou, que já me salvou, que já me abençoou, que já me tornou filho, já me tornou mais que vencedor, já me aceitou. É tudo que já passou. Tudo se tornou fato. As promessas de Deus se tornaram fatos. E elas, preste atenção, elas se tornaram fatos antes de você sequer existir. Isso significa o que para você e para mim? Que não depende de você. Não depende de mim. É incondicional. Ele decidiu nos amar primeiro. Eu fiz uma introdução aqui, mas é já exatamente o que eu trato nesse livro aqui, no capítulo de número 3. Mas vamos ler aqui. Você que está com o livro na mão aí, leia junto comigo. Há uma grande diferença entre promessa e fato de Deus. A promessa diz respeito ao futuro, o fato de Deus diz respeito ao passado. Quem viveu antes da cruz, viveu nas promessas, crendo no Messias que haveria de vir. Mas nós que temos o privilégio de nascer depois da cruz, cremos no Messias que já veio. E na obra consumada da cruz, que já aconteceu. Existem ainda promessas? É uma pergunta. Existem ainda promessas? Claro que sim. Mas também existem muitos fatos de Deus relacionados ao que a cruz já pagou. O que você verá agora são vários textos. Carol, prepara para mim alguns textos, por gentileza. Atos 17, eu lembro quase todos, mas alguns eu não lembro. Atos 17, 28. Prepara aí, por favor. Agora nós vamos ver, obrigado, nós vamos ver alguns fatos de Deus aqui que já aconteceram, porque eu sei de alguns de cor, mas alguns nós vamos lembrar aqui. Vamos lá, agora são vários textos que contêm os fatos de Deus que a Bíblia nos revela. Preste atenção nos detalhes e se aproprie dessas verdades sobre você. Peça ao Espírito Santo que lhe dê revelação. Leia esses textos sob a lente da nova aliança. Encontre os fatos de Deus e se aproprie deles pela fé, sempre dando graças a Deus por eles, por todos eles. Então, quando você entende o fato de Deus, a sua forma de orar muda. Porque você não ora mais pedindo a Deus para cumprir aquela promessa. Mas você ora dizendo assim: Senhor, eu te louvo, porque já está consumado. Porque o Senhor já fez isso a meu favor. Por exemplo, Isaías 53. O texto diz para nós, eu vou repetir: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Você está enfermo agora? Você precisa crer que naquela cruz já foi tomado todas as suas enfermidades. E pelas feridas, pelas pisaduras dele, eu e você fomos sarados. Pronto. Fomos. Olha a conjugação verbal. Não seremos, mas fomos, passado, já aconteceu, pretérito perfeito, sarados. João 1,12. Você creu em Jesus? Você recebeu Jesus como seu Salvador? Você abriu a fresta da porta, viu ele e chamou ele para entrar no seu coração? Então você é filho de Deus, isso é um fato de Deus. Isso pode mudar? Nunca mais. Pastor, vamos lá. Eu tenho como perder essa filiação? Eu tenho como perder essa identidade? Olha para mim. Se você creu com todo o seu coração e o recebeu, nunca pode mudar mais. Por quê? Mas se eu me comportar mal, se eu pecar, se eu errar, desviar, afastar, você nunca mais perde isso. Vou te explicar por quê. Eu só posso perder aquilo que eu fiz algo para conquistar. Aquilo que eu fiz algo para conquistar, quando eu deixo de fazer o que eu fiz para conquistar, eu posso perder. Aí faz sentido. Mas o que você fez para se tornar filho? Você não fez nada. Quem fez foi Cristo. Você apenas creu. Lembra da aliança de sangue? Você estava num profundo sono. A aliança foi feita ao seu favor. Então, a partir do momento que você creu apenas numa obra que alguém fez, só se aquela obra for desfeita que você perde o seu direito. Mas como a obra que foi feita não muda mais, então nada pode mudar isso mais. Mas, pastor, e se eu voltar para o pecado, falhar? Uma coisa pode acontecer, você nunca de fato ter crido. Mas se de fato você creu de verdade com todo o seu coração e recebeu Jesus, o mais certo é que você mesmo lá fora, você é filho. Porém, um filho desobediente, um filho que está comendo as bolotas do porco, desejando comer e não conseguiu comer como filho pródigo, você pode sofrer no sistema do mundo. O pecado por si só, ele é destrutivo, mas você não pode deixar o diabo ficar te condenando, que quando você peca, você deixa de ser filho, quando você é santo, você é filho. Não, filho é filho. Filho é filho. Mesmo que o filho seja desobediente, que ele saia de casa, que ele vai às drogas, que ele é preso, você não vê tantas mães nas portas
das penitenciárias todo domingo na fila para ir lá dentro da cadeia visitar quem? Filho, porque filho é filho. Mães procurando a gente ter uma casa de recuperação. Quantas mães, quantos pais nos procuram para internar os seus filhos e eles estão lá nas drogas, caídos, morando na rua? Filho é filho. E se a mãe com amor limitado, o pai com amor limitado, entende ainda essa filiação e reconhece os filhos como filhos, imagina um Deus todo-poderoso de amor, que Ele mesmo é quem nos reconciliou. Então aquilo que eu não faço nada para ganhar, não é o que eu deixo de fazer para perder. Eu não fiz nada para ganhar. Se você é filho porque você foi reconciliado pelo amor do pai e do filho ao seu favor, isso nada pode mudar mais, porque é um fato de Deus. Não é uma promessa, mas é um fato. Então, João 1,12. Se você creu e recebeu, você se tornou. Você ainda recebeu um poder. O texto diz que foi dado a você um poder de se tornar filho de Deus. Ok? Agora vamos lá. Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Tem um capítulo aqui que o título dele é o seguinte: tudo é Cristo. A gente vai tratar sobre isso um pouco à frente. Tudo é Cristo. Então eu não vou aprofundar nesse texto aqui agora, porque eu vou tratar dele de novo. Tudo é Cristo. Vivemos, nos movemos e existimos. Pare para pensar nesses três fatos de Deus. Vivemos. É um presente fato. Nos movemos, presente fato, e existimos, presente fato de Deus. Amém? Bom, Carol, por gentileza, Romanos 5,1. Enquanto Carol abre Romanos 5,1, eu vou falar de Romanos 8,32. Diz assim: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Nos dará no sentido de você tomar posse, porque ele já nos deu de fato, mas é no sentido de materializar na sua vida. Olha só, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, já está falando de um fato de Deus, como não nos dará com ele todas as outras coisas? É mais um fato de Deus. Eu pedi para abrir em Romanos 5,1. Ele fala assim, em Romanos 5,1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, sabe o que aqui? Que você tem paz com Ele. Você está em paz com Ele. Pastor, mas eu falho tanto. Eu erro tanto. Então você está tendo um outro problema em relação ao seu comportamento com o pecado, com alguma falha. Mas em relação ao Pai, nós estamos em paz com Ele. Por quê? Porque nós fomos justificados pela fé. Eu volto a dizer, se você é um justificado por alguma ação sua de justiça, aí quando você deixa de ser justo, você deixa de ser, então, justificado. Então você perde a fé que você tem, os fatos de Deus na sua vida. Mas a partir do momento que você é justificado pela fé, aí já é uma outra conversa. Porque você não é justificado por algo que você fez, mas você é justificado por uma fé em algo que foi feito e que não depende de você. Tá dando para você entender a diferença? Vamos lá. Por favor, Carol, Romanos 5,1 nós lemos, né? Romanos 8,2. Romanos 8,2. Um outro fato de Deus, eu já falei com vocês, Romanos 8,37, que em todas as coisas, eu e você, nós somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,2, obrigado, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Não vai me livrar. Deus vai me livrar, eu estou indo, Senhor, me livra, eu vou ser livre do mal, da tentação, do pecado, Ele vai me livrar. Eu estou orando a Deus, pagando um preço para Ele me livrar. Não. Você está vendo um fato como promessa. Você quer ver um fato como promessa? Só para você entender. Olha como às vezes a gente se comporta com Deus. Carol, por favor, você me empresta o seu iPad? Tá aí. Hã? Tá aí. Você abre para mim em Romanos 8,2?
Abri. Romanos 8:2. O que é isso aqui? Romanos 8:2. Você abre para mim Romanos 8:2? Já tá aberto. Já está aberto? Me empresta seu iPad. Já tá com você. Olha o que muitos crentes fazem com Deus. Faz sentido o que eu estou fazendo aqui com você? Não. Porque eu estou te pedindo que você já Te dei. fez, já me deu, né? Então, como pode eu pedir a Deus o que ele já fez? E tem muito crente fazendo isso, pedindo o que Deus já fez. Eu pedi para ela o iPad dela, já está na minha mão, já está aqui. Então não faz sentido. Ela achou esquisito, mas peraí, como assim? Eu já pus na mão dele, eu pedi para ela abrir em Romanos 8:2, já está aberto. O primeiro momento eu sim pedi, mas agora não, já está na minha mão. Por que eu vou pedir de novo? E é isso que muita gente está fazendo com Deus, porque não está crendo no que é fato, naquilo que já aconteceu, naquilo que Deus já deu. Então, olha o que o texto está dizendo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, em Cristo, a cruz, me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Então, ele não vai livrar. A Deus vai me livrar da morte, a Deus vai me livrar. Senhor, me livra. Se eu vou fazer uma viagem, me livra de acidente, me livra do mal, me livra do pecado. Ele já te livrou, querido. É fato. Você só precisa se apropriar. Tá vendo? Por que eu falei para vocês que eu estou gravando esse curso, escrevi esse livro? Porque a maioria não aprendeu assim. É honra minha? Não. É glória minha? É o santo Zé Carlos que sabe. Já começa por aí. Deus me deu pela bondade dele essa revelação. Pela graça, não é porque eu mereço. Mas eu preciso ser sincero aqui. Eu preciso dar valor ao que tem valor. O que eu ensino aqui, infelizmente poucos estão ensinando. Para a glória dele. Por isso que é importante você participar desse curso mesmo, aprender cada detalhe, divulgar esse curso para outros, porque talvez o que eu estou falando aqui você nunca ouviu. Você nunca ouviu. Então veja, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Olha a palavra livrar. Não se está dizendo me livrará da lei do pecado. Não, já me livrou. Passado, pretérito perfeito, da lei do pecado e da morte. Carol, agora é um pedido, tá vendo? Ainda não aconteceu, ainda está no campo da promessa. Por favor, abra para mim Romanos, 1 Coríntios 1:2. 1 Coríntios 1:2. Enquanto isso, eu vou falar de Efésios 1:3, que eu já falei várias vezes aqui. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de novo um fato de Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos. Olha o verbo abençoar. Nos abençoou, pretérito perfeito. E mais, hein? Com todas as bênçãos. Quando eu te dou tudo, eu não tenho mais nada para te dar. Ele já nos deu todas as bênçãos. Por isso que Jesus subiu para a direita do Pai e ele fez o quê? Descansou, porque a obra foi perfeita. A gente que fica nessa canseira aí, nesse estresse, essa ansiedade, depressão, igual um maluco, correndo para um lado, correndo para o outro, querendo resolver as coisas, pedir Deus, e clama, e busca, e madrugada, e jejum, igual um maluco. Por isso que muita gente está cansada e até desviado. Mas Cristo já fez tudo, já está tudo consumado, ao ponto que ele subiu e descansou. Nós devemos ser como Abraão, que estava no sono REM, no sono profundo, enquanto as alianças foram feitas a favor de você e a favor de mim. E a gente precisa crer que já está tudo consumado, porque já aconteceu na cruz do Calvário. Você já é filho e você já é abençoado. Vamos lá, Carol se abriu, né? Vamos lá, 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ele está tratando os filhos de Deus, a igreja, como santificados. O que está na nossa mente? Eu tenho que me santificar, eu tenho que ser santo. A Bíblia já diz que você, como filho de Deus, você já é santificado. Está vendo como é que a gente precisa entender esses negócios? É muito mais identidade. E quando você peca, você vê que não combina com você, porque você já é filho e você já é santificado. Olha só, chamados santos. Ele fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, seu Senhor deles e nosso. Então, eu e você, nós já temos uma identidade de filho. E se um pai é santo, nós somos o quê? Santo, porque nós temos o DNA do pai. Nós já somos santificados e santos. Pastor, mas eu peco.
Então eu acho que eu não sou santo, tá vendo? Você está olhando para o seu pecado para definir quem você é. Não, querido. Olhe para quem você é para definir como você se comporta. Porque quem você é muito mais poderoso do que os seus comportamentos. Agora, se eu for olhar para os meus comportamentos, imagine um equilibrista num cabo de aço, entre dois prédios de 30 andares, ele olhando para o chão. Ele vai cair. Nenhum equilibrista olha para o chão, nenhuma pessoa que sobe em lugares altos para fazer um serviço de telhado fica olhando para o chão, porque perde o foco. E qual é o nosso foco? Não é olhar para o pecado, para o nosso comportamento, para os nossos erros. O nosso foco é olhar para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, o que ela fez por mim, assim eu me comporto. Se você olhar para o seu pecado, você nunca vai crer que você é filho. Porque você peca, eu também, todos nós pecamos. Todos nós falhamos, mas para onde eu tenho que olhar? Para o que a palavra diz como fato ao meu respeito, por causa de uma obra que foi feita. E assim eu me comporto. Então, quando eu olho para o meu comportamento, não é para ter referencial de quem eu sou, mas eu olho para o meu comportamento para dizer a ele, ô comportamento, você não combina comigo não. A partir de hoje eu não vou fazer isso mais, porque eu sou filho de Deus. O comportamento não pode trazer nenhuma dúvida no seu coração de quem você é. O seu comportamento não define quem você é, mas quem você é define como você se comporta. A árvore define o fruto, não é o fruto que define a árvore. Identidade. Acabe hoje com a sua crise de identidade. Bom, sobre fatos de Deus ainda temos algo para falar, temos mais texto para ler, mas eu vou encerrar essa aula e a gente vai continuar na próxima aula tratando sobre os fatos de Deus. Tem alguns textos para a gente ler aqui ainda e até a próxima aula.